Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista. Nós devemos contextualizar a história, analisar a história e não mascarar a história ou mentir a história. Devemos nos aprofundar. Todavia, não é de importância para esses governos que chegam ao poder com o objetivo não de transformar a nação, mas de cooptar essa nação. Eu digo isso porque a questão da Venezuela não é uma questão simples, como a mídia, como a televisão, como jornalistas, repórteres estão fazendo, ludibriando uma população brasileira que não teve acesso à história real da América Latina, porque a história, a filosofia, a geografia foram sucateadas ao longo desse século XX e início do século XXI. Péssimas academias para a formação de professores. Eu me enquadro nessa má formação também, mas tento de alguma forma estudar e me aprimorar, errar e acertar, e ver a imprensa tratando o caso da Venezuela é alarmante. Eles ditam a história para nós. O conflito da Venezuela, nós temos que entender a América Latina, o papel do Brasil, a história do Brasil, a história da América Latina, que foi uma América colonizada, explorada e escravizada. Ah, mas isso já acontecia na África. É uma outra discussão. Nós estamos discutindo a América. Povos que lutaram pela sua liberdade. Imigrantes como os afros que vieram para cá e durante 400 anos foram escravizados. E imaginar que hoje o negro tem um papel de importância na sociedade é esperar demais dessa elite dominante. Ainda vão ter que lutar por anos e anos pelo seu papel na história após a abolição da escravatura. Quando se discute Venezuela, discutimos uma figura, por exemplo, Simão Bolívar, que é responsável pela libertação de Bolívia, Colômbia, Peru, a própria Venezuela. Um líder que pode ser questionado, mas lutou pela independência. O Brasil foi o único que se transformou em país e deixou de ser colônia sem derramamento de sangue e continuou nas mãos da monarquia. O único. E esse povo quer dizer para a Venezuela o que eles devem fazer. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz no seu artigo 4º que respeitamos a autodeterminação dos povos, que defendemos a paz, não a intervenção, lutar através de soluções pacíficas dos conflitos. Está na Constituição. Agora, o governo brasileiro, colombiano e chileno tomam um lado. Se Maduro está errado ou não, é o próprio povo venezuelano que vai dizer, assim como nós aqui no Brasil passamos por um processo eleitoral que foi eleito Jair Bolsonaro, com todo o seu discurso de reconstrução do período da ditadura militar e negando essa ditadura, mas foi eleito. E aí nós podemos discutir os motivos pelo qual ele foi eleito e pelo qual aqueles que estavam no poder deixaram o poder. Mas vamos discutir aqui. Está muito próximo da Guerra do Paraguai, e aí a importância da história que foi sucateada pelos governos, e esses jovens não sabem absolutamente nada da história do Brasil e muito menos da América Latina. De 1864 a 1870 nós tivemos a Guerra do Paraguai, o maior genocídio
depois das matanças indígenas durante 500 anos. Uma guerra em que o Brasil teve um papel de importância, porque o Brasil acabou fazendo o papel da Inglaterra, aqui representando a Inglaterra. Nós temos que discutir a abertura dos portos em 1808, quando a família real vem para o Brasil. E o Brasil já tinha um conflito com o Uruguai, e o presidente do Uruguai era aliado de Solano Lopes, do Paraguai. Atanásio era o presidente interino do Uruguai na ocasião, e o Brasil ajuda a derrubar esse presidente. Solano não aceita, e aí os interesses de Solano Lopes é óbvio, tá? Paraguai no processo de industrialização, e não era importante para a Inglaterra ter o Paraguai no processo de industrialização, ou qualquer outro país da América, a não ser exportadores de matéria-prima. É isso. A Guerra do Paraguai foi um genocídio, e o Brasil ajudou a matar mais de 300 mil paraguaios. Nós perdemos 100 mil, o Uruguai mais uns 20, a Argentina mais uns 40. Enfim, foi um genocídio a Guerra do Paraguai. E ver a imprensa estimulando hoje o conflito com a Venezuela é um absurdo. Vocês acham que 100 caminhões vão resolver o problema da Venezuela? De 32 milhões. Vocês acham que vão chegar a alcançar toda essa população? Óbvio que não. Esses países como o Brasil estão tentando ganhar espaço com o principal interessado na aniquilação do governo Maduro, que é os Estados Unidos, por conta do petróleo. Esse é o X da questão. Ponto. Petróleo. Alguém está vendo os Estados Unidos atuar no continente africano? Ou mesmo em Mianmar, na Ásia, Bangladesh? Não. Por quê? Porque lá não tem petróleo, não tem riquezas. Estão se matando no continente africano. A AIDS está matando meio mundo para lá. As guerras civis no continente africano. A fome no continente africano. Veja aí o site da Cruz Vermelha, por exemplo, que eles fazem de ajuda humanitária. Eles sim estão fazendo lá, tentando fazer, sem nenhuma ajuda dos Estados Unidos ou de qualquer país rico. Mas onde tem petróleo, eles estão se metendo. Agora, o Brasil é hipócrita. Por quê? Nós temos cerca de 3 milhões de crianças nos faróis desse país, fazendo malabares, sendo explorados por adultos. 3 milhões. Nós temos 5 milhões de pessoas que passam literalmente fome, que não tem as 2.000 calorias necessárias. Mais de 50 mil pessoas que usufruem de uma bolsa de R$187. Um Brasil que massacrou seus caminhoneiros, política do governo massacrou, e uma parcela significativa da população acabou endossando isso quando essa parcela foi buscar um litro de gasolina a R$10 e tratando então os caminhoneiros como escravos da sociedade brasileira. Então nós somos hipócritas, porque nós temos problemas internos tão graves ou maiores que a Venezuela. Vocês acham que tem gente passando fome na Venezuela? Aqui também tem. No farol mais próximo, revirando uma lata de lixo no restaurante, nas favelas desse país afora, achar que o Brasil está mil maravilha, isso é um erro gravíssimo. E a história vai cobrar isso. Nós não sabemos nada da história de luta da América Latina. E a Venezuela, ela tenta, aos trancos e barrancos, não deixar os Estados Unidos tomar conta do seu petróleo. Como eles fazem com o nosso aqui. Eles ditam as regras para o nosso petróleo. Agora, nós deveríamos estar preocupados em ser autossuficientes na energia elétrica, porque nós dependemos lá em Roraima da Venezuela, dependemos do Paraguai, dependemos da Bolívia de gás, e a gente quer dizer para eles
os venezuelanos, o governo venezuelano, que eles devem fazer. Isso é um absurdo. Vamos cuidar primeiro da nossa casa. Eu vi jornalistas falando assim, olha, 70 mil venezuelanos vieram para o Brasil, é pouco. Nós podemos receber mais. Sim, se nós melhorarmos a saúde pública. Em Roraima, os dados dizem, né, que é 40 venezuelanos para um brasileiro na saúde pública. Precisam de escolas, precisam de emprego. Nós temos 13 milhões de desempregados nesse país e querem dizer, a imprensa quer dizer que o Brasil está bem, está melhor que a Venezuela. O Brasil está pior do que a Venezuela. É que esse país é um país rico. Agora eles vão acabar com a aposentadoria e vai sobrar para o pobre. Essa é a realidade, essa é a verdadeira história que não querem contar nas escolas públicas sobre a Guerra do Paraguai, sobre a dominação inglesa e hoje a dominação norte-americana em tudo que é nosso, as nossas riquezas. Já roubaram a Amazônia, já roubaram o pré-sal e agora vão roubar a dignidade de sermos brasileiros. E o venezuelano lá, uma parte, está tentando resistir a essa dominação. Nós tivemos o nosso Tiradentes, o Zumbi dos Palmares, que muitos questionam e etc. Eles tiveram algumas figuras importantíssimas e uma das mais importantes para eles, Simão Bolívar, o libertador da América Latina. Saudações e até breve.